quinto ano. Aqui é a professora Eliane de Ciências. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Infelizmente, ainda não podemos voltar para a escola e termos nossa aula de forma presencial. Mas não é por causa disso que vamos deixar de estudar, não é mesmo? Então, peguem o livro de ciências de vocês e abram lá na página de número 24, tá bom? Vamos começar um novo assunto. Vamos começar a falar sobre a eletricidade, tá bom, gente? Por exemplo, conseguimos ver a eletricidade? Não, não é? Mas a gente sabe que ela existe, não sabemos? Como é que a gente sabe que ela existe? Como é que a gente percebe essa eletricidade? A gente consegue perceber a eletricidade através do quê? Do rádio, da televisão, dos aparelhos eletroeletrônicos que existem nas nossas casas. Eles só ligam, eles só funcionam por causa de quem? Por causa da eletricidade, não é mesmo? Só que na natureza a gente também consegue perceber essa eletricidade. Como a gente percebe? Através dos raios. Os raios são o quê? Nada mais, nada menos do que a eletricidade, tá bom? Aqui no Brasil, a nossa energia ela é produzida em maior quantidade através de quê? De usinas hidrelétricas, tá bom? Como é que é uma usina hidrelétrica? O que acontece na usina hidrelétrica? Preste atenção aqui nessa imagem. O que acontece? A água de um rio ou de um lago ela vai ser represada. Quando essa água for represada, ela vai passar com grande velocidade e vai gerar uma turbina. Quando ela gerar essa turbina, ela vai produzir energia. E essa energia vai para um gerador e depois vai ser jogada por quê? Para um fio ou para um cabo que vai levar a energia elétrica para onde? Para as cidades e assim vai chegar dentro das nossas casas, tá bom? Aqui no nosso estado, no estado do Pará, tem a energia hidrelétrica de Belo Monte, ou seja, a gente tem a usina hidrelétrica de Belo Monte, que é o que produz energia para a gente. Por que essa usina foi construída? Para poder melhorar a nossa capacidade de ter energia, tá bom? Aqui a gente tem uma imagem de antes, quando estava sendo construída a usina, olha só. E aqui nós temos uma imagem de depois. Como foi que ela ficou? Olha aqui, a água represada do lago e aqui a água passando com grande velocidade. Quando ela passa com grande velocidade, ela vai produzir energia. A energia que vai chegar até as nossas casas, tá bom? Olhem só. Esse vídeo aqui vai explicar como é que funciona uma usina hidrelétrica. É bem legal, prestem atenção, vocês vão gostar. Como funciona uma usina hidrelétrica? O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho para ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás, que presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. A Eletrobras está de olho em tudo isso e trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil em harmonia com o meio ambiente, produzindo energia limpa para quem mais precisa. O Zeca, o pai do Zeca, a mãe do Zeca, o avô do Zeca.
E você? Entenderam como funciona uma usina hidrelétrica? Bem legal, não é mesmo? Agora prestem atenção aqui. Vamos falar sobre materiais condutores e isolantes, tá bom? O que seriam condutores? Condutores são materiais que vão possibilitar a movimentação da corrente elétrica em seu interior, ou seja, eles deixam que a corrente elétrica passe, por isso que eles são falados, são ditos o quê? Condutores. Por exemplo, nós temos o quê? Os fios de cobre. Fios de cobre são o quê? São materiais que são o quê? São metais. Todos os metais são bons condutores de eletricidade, ou seja, eles deixam a corrente elétrica passar por eles. Assim como as latinhas de refrigerante, que também são metais e são feitos de alumínio. Então, são bons condutores de quê? De eletricidade, tá bom? Já os isolantes, o nome está falando, eles vão isolar, eles não vão deixar o quê? A corrente elétrica passar, tá bom? Assim como a madeira. A madeira é um excelente o quê? Isolante, ela não deixa a corrente elétrica passar. Assim como materiais feitos de borracha, também são o quê? São materiais isolantes, tá bom? Aí, só que essa corrente elétrica, ela vai ter que passar, ela vai passar por um caminho. E esse caminho a gente chama de quê? De circuito elétrico, tá bom? Aqui nós temos um experimento, tá bom? Olha só, aqui nós temos uma pilha, um fio de cobre e uma lâmpada. Aqui a lâmpada está desligada e aqui a lâmpada está acesa. O que acontece? Quando o circuito está aberto, ou seja, quando o fio de cobre não está tocando a pilha, o que acontece? A corrente elétrica não passa, e se a corrente elétrica não passa, a lâmpada não acende. Quando o circuito está fechado, ou seja, o fio de cobre está conectado na pilha, o que acontece? A corrente elétrica passa, e se a corrente elétrica passa, a lâmpada acende. Então, preste atenção. Se o circuito estiver aberto, o que acontece? A lâmpada não acende. Mas se o circuito estiver fechado, a lâmpada o quê? Ela acende, tá bom? Agora vamos fazer uma atividade no livro de vocês. Está lá na página de número 26, tá bom? Prestem atenção. Está falando sobre o peixe elétrico, tá bom? O poraquê, conhecido também como peixe elétrico, é um animal que habita rios brasileiros nas regiões norte e centro-oeste. Seu nome é de origem tupi e significa aquele que põe para dormir. Devido às adaptações de suas células que permitem ao animal descarregar eletricidade, atordoando as suas vítimas. O poraquê utiliza a capacidade de liberar descargas elétricas quando se sente ameaçado, para se defender de algum predador ou deixar suas presas entorpecidas e assim capturá-las. Os choques são tão fortes que podem causar a morte de animais maiores que eles, assim como os jacarés e as serpentes. Bora lá para as perguntas. Letra A. Qual é a fonte de energia do poraquê? É o próprio corpo dele, né? Então, a fonte de energia do poraquê é o seu próprio corpo. B. As células do poraquê são boas ou más condutoras de eletricidade? Justifique. São boas condutoras de eletricidade, né? Porque permitem que a corrente elétrica passe com facilidade, tá bom? Vamos para a segunda questão. Observe a imagem. Na primeira, os fios do circuito foram conectados por meio de uma latinha de refrigerante. Aqui. Na segunda, por meio de um copo de vidro. O que está acontecendo? Aqui a lâmpada está acesa e aqui a lâmpada está apagada. Por que isso acontece? Lembra que a latinha ela é feita de metal, de alumínio, e os metais são bons condutores de eletricidade. Se eles são bons condutores de eletricidade, eles permitem que a corrente elétrica passe e assim a lâmpada acende. Já o vidro, ele é um isolante, ele é um mau condutor de eletricidade, então ele não deixa a corrente elétrica passar, é por isso que a lâmpada não acende. Então, bora lá responder. Explique por que a lâmpada acende na primeira e não acende na segunda. Na primeira, a latinha deixa a corrente elétrica passar, pois o alumínio é um bom condutor de eletricidade. Já na segunda, o vidro do copo não deixa a corrente elétrica passar, pois é um mau condutor de eletricidade, e é por isso que a lâmpada não acende. Tá bom, gente? Vamos para a terceira questão agora. Terceira, bora lá, para a gente marcar V se for verdadeira e F se for falsa. A eletricidade pode ser percebida quando ligamos a televisão ou acendemos uma fogueira. Quando a gente liga a televisão, correto, né? Mas quando a gente acende uma fogueira, a gente precisa de eletricidade? Não, né? Então essa aqui é o quê? É falso, tá bom? Segunda, os raios são exemplos de descargas elétricas que ocorrem na natureza. Sim, né? Então, verdadeiro.
A maior parte da energia elétrica produzida no Brasil vem de hidrelétricas? Sim, né? Então, verdadeira. Então, a primeira é falsa, a segunda verdadeira e a terceira verdadeira, tá bom? Vamos para a quarta questão. Olha só essa imagem aqui. Trabalhar com eletricidade requer determinados cuidados em relação à segurança, que vão desde a roupa apropriada até a proteção do material e das ferramentas. Atualmente, a utilização de equipamentos de proteção é obrigatório, desde o capacete até luvas e as botas. Olha aqui, nós temos o rapaz que trabalha para a empresa de energia e ele está todo equipado, né? Vamos lá para as perguntas. Letra A. Por que os eletricistas precisam usar roupas e equipamentos específicos, como mostrado na imagem acima? Por quê, gente? Porque eles precisam se proteger contra acidentes e choques elétricos, não é isso? B. Por qual motivo esses equipamentos, botas, luvas, capacetes, são confeccionados com materiais como a borracha e o plástico? Por quê? Porque o que acontece? A borracha e o plástico são o quê? São maus condutores de eletricidade, ou seja, esses materiais funcionam como isolantes. Se eles são isolantes, eles não deixam a corrente elétrica passar, ou seja, eles dificultam a passagem da corrente elétrica e assim eles não vão levar um choque, não é mesmo? Então, essa é a resposta da letra B. C. Qual material é mais adequado para confeccionar os fios condutores de energia? Explique. Metais, não é? Como o cobre, que a gente já viu que são bons condutores de energia, ou seja, eles deixam a corrente elétrica passar. Então, se o metal, como o cobre, ele é um bom condutor de energia, ele vai facilitar a passagem de corrente elétrica, não é mesmo? Vamos para a nossa última questão, a quinta. Olha aqui. Observe a imagem de uma conta de energia elétrica e depois responda as perguntas. Aqui nós temos uma conta de energia elétrica. Tem os dados, o endereço, né? A conta contrato, o mês, o ano, a data de vencimento, e aqui tem um total que ele está pagando, olha, R$ 32,59, bem barato, não é? Aí, letra A. Qual foi a quantidade de energia gasta e o valor a ser pago na conta acima? Ele quer saber a quantidade de energia gasta. Bem aqui ele está falando o consumo, ou seja, foi quanto ele gastou. E aqui tem o valor, quanto ele vai pagar. Então, a resposta é o quê? O consumo dele foi 119 kW e o valor que ele vai pagar é R$ 32,59, né? B. A quantidade de energia gasta é sempre a mesma? O que vocês acham? Não, né? Ela vai depender do quanto foi consumido por meio do uso do quê? Dos eletrodomésticos, das luzes e etc, né? Tem mês que a conta vem mais barata e tem mês que a conta vem o quê? Mais cara, tá bom? C. Que ações você adotaria para reduzir o consumo de energia elétrica? Escreva e depois proponha para seus colegas. Essa questão aqui vocês vão fazer na casa de vocês, com a ajuda dos pais, dos irmãos, dos avós, quem estiver próximo de vocês, tá bom? Vocês perguntem para eles e respondam, tá bom? Então, esse foi o nosso exercício. Muito obrigada pela atenção de vocês. Continue estudando, tá bom? E nos vemos na próxima aula. Beijos e fiquem com Deus.